Graça e paz a todos os queridos irmãos e amigos, todos aqueles que estão aqui comigo. Quero ler com você o Salmo de número 17. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença de diante do teu rosto e atenda os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei da vereda do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-o, derruba, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enche do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei na tua semelhança quando acordar. O Salmo 17, assim como demonstra no seu tema inicial, é um salmo que vai falar sobre a proteção divina. É um salmo que mostra que, de fato, os crentes, os cristãos, podem recorrer a Deus em busca de proteção, pois Ele não desampara aqueles que lhe pertencem. É mais um salmo escrito pelo rei Davi, e a forma específica desse salmo é uma oração. Além do Salmo 17, mais 4 salmos também são identificados dessa mesma forma. O Salmo 86, o 90, o 102 e o 142. Embora tenhamos a informação de que foi Davi quem escreveu este salmo, não podemos determinar em que ocasião de sua vida isso ocorreu. Ao que tudo indica, ele estava atravessando circunstâncias adversas e por isso estava clamando pela proteção e pelo livramento do Senhor. Alguns comentaristas, eles deduzem que provavelmente tenha sido escrito no período em que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, como outros salmos também isso aconteceu, ou no período daquela grande dificuldade que ele passou pela rebelião do seu filho Absalão. E aí nós podemos dividir em 3 partes principais para a gente compreender melhor o texto. Primeira parte: ensina-me, Senhor, dos versos 1 ao verso 5. Segunda parte: guarda-me, Senhor, dos versos 6 aos versículos de número 12. E terceira parte: livra-me, Senhor, dos versos 13 até o verso de número 15. É muito interessante nós observarmos os salmos, porque é uma expressão da alma de cada salmista. E cada homem com as suas necessidades, quando eu falo homem, mulher,
O ser humano completo tem os seus desejos e anseios, as suas lutas e dificuldades. De alguma maneira nos identificamos muito com o clamor, com os pedidos de socorro, com as tensões, com as dificuldades que os salmistas passavam. Por isso que nós nos identificamos muito com essas questões de sentimentos, de necessidades, muitas vezes internas. Davi passou muito por essas situações. E aí Davi vai começar a sua oração pedindo que o Senhor ouça o seu clamor e o examine. Primeiro, ele suplica que os ouvidos de Deus estejam inclinados à sua oração, pois suas palavras não procedem de lábios fraudulentos. No versículo de número 1, ele vai dizer o seguinte, que a oração não é feita por lábios fraudulentos. Em outra tradução, vai dizer que não é feita com lábios enganosos. A cena retratada por Davi no início deste salmo é a de um tribunal. Nesse salmo, Davi basicamente se aproxima em oração do tribunal divino e recorre àquele que é o juiz de toda a terra e que julga todas as coisas com retidão. Em outras palavras, no Salmo 17, Davi leva a sua causa a Deus, o único que realmente é capaz de justificá-lo. Em seguida, Davi aprofunda a ideia de ser examinado, sondado por Deus. Sendo assim, ele pode fundamentar sua causa e mostrar a sua inocência, porque Deus sonda, conhece tudo. Nesse sentido, o salmista vai dizer, no versículo de número 3, sonda-me no coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, iniquidade nenhuma encontra em mim, a minha boca não transgride. Nesse verso, Davi não está alegando ser perfeito e sem pecados, mas está alegando ser inocente nas acusações específicas que foram levantadas por ele. No versículo 4, Davi continua afirmando a sua integridade, não por seu próprio padrão de justiça, mas pela obediência à vontade de Deus revelada em sua lei. Por isso, Davi afirma não andar nos caminhos dos violentos, mas sim nas veredas do Senhor, onde seus pés não resvalam, ou seja, onde seus pés não vacilam. Versículo de número 5. Olha que versículo maravilhoso. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vaciles. Ou seja, andar direito, andar reto, andar firme no caminho do Senhor. A segunda parte do Salmo, a partir do versículo 6 até o 12, guarda-me, Senhor. Davi mostra sua dedicação em invocar o Senhor e explica que a sua invocação não é inútil, pois Deus é quem o responde. Por isso ele pode pedir com confiança que o Senhor mais uma vez ouça a sua oração. No versículo de número 6 e no versículo de número 7, o salmista diz algo muito interessante. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. É interessante porque nesse ponto fica mais do que claro de que a integridade de Davi era dependente da própria graça de Deus. Inclusive a palavra bondade traduz um termo hebraico que implica na ideia de fidelidade. Com isso, o salmista aponta para o amor de Deus derramado sobre aqueles que têm aliança com Ele. Então, ancorado
na fidelidade do amor de Deus revelado em sua aliança, Davi entende que a presença protetora de Deus é real para o seu povo. Por isso ele diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me na sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. No verso 8 e o verso 9. Aqui Davi faz uma aplicação. Ele emprega duas figuras interessantes: dos olhos e das asas. A expressão menina dos olhos refere-se à pupila dos olhos, pois a expressão hebraica fala do pequeno homem dos olhos. É interessante, fazendo referência ao reflexo que vemos de nós quando olhamos a pupila dos olhos de alguém. Presta atenção, se você se aproximar bem de uma pessoa, você olhar bem nos olhos dela, você vai ver o seu reflexo na pupila dos olhos de alguém que você está a conversar. Então o que o salmista está afirmando é que da mesma forma que uma pessoa protege os seus olhos, uma das partes do nosso corpo de maior sensibilidade, assim também o Senhor protege o seu povo. Esse é o entendimento de Davi. Como Deus, Ele cuida e protege aqueles que o amam, aqueles que se colocam na sua total dependência. Da mesma forma, Davi também pede para que Deus o esconda à sombra das tuas asas. Ou seja, ele pede para estar refugiado na presença de Deus. Davi também explica que ele quer ser protegido de pessoas perversas que querem ver sua morte. Essas pessoas iníquas, segundo o salmista, são pessoas insensíveis, cujo coração é cerrado, ou seja, calejado pela desobediência de uma vida egoísta e profana. Nos versículos 9 a 11. Consequentemente, são pessoas astutas e cruéis como o leão. Essa é a linguagem que ele usa. No verso de número 12. Terceira e última parte do Salmo 17. Livra-me, Senhor. Dos versos 13 aos versos de número 15. Nessa parte final do Salmo, Davi pede pela intervenção direta do Senhor contra os seus adversários. Não é um pedido por vingança, mas é um pedido por justiça. Davi não pede que o Senhor se levante contra essas pessoas porque elas são pessoalmente suas inimigas, mas principalmente porque elas são inimigas de Deus. Isso fica bem claro do modo que ele diz como essas pessoas são ímpias e mundanas, ou seja, são pessoas que não reconhecem a graça comum do Senhor e buscam satisfação nas recompensas passageiras desta vida. São pessoas que se preocupam apenas com o seu próprio prazer e não com a glória de Deus. O versículo 14. Olha como é interessante. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto, seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Mas o salmista contrasta essa realidade com a perspectiva do crente, da verdadeira satisfação, daquele homem, daquela mulher de Deus que tem a verdadeira satisfação na pessoa certa. Por isso ele escreve no verso de número 15:
Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Temos que entender que a satisfação do povo de Deus não consiste nos tesouros desta terra, mas está ancorada nas promessas do Senhor a respeito do futuro maravilhoso que aguarda aqueles que são seus, quando eles receberão um corpo glorioso e poderão contemplar para sempre a face de Deus. Já pensou que esperança nós temos? Como nós devemos cuidar dos nossos corações, das nossas vidas, para que possamos fazer parte desse momento tão maravilhoso que vai acontecer quando Jesus vier. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados em um corpo incorruptível de glória, em um corpo glorioso. E aí nós vamos poder contemplar o nosso Deus face a face. Vale a pena lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Desejo um próximo ano cheio de muitas conquistas e realizações. Conto com a sua presença aqui junto comigo para que a gente possa continuar compartilhando e meditando nesta palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus. Recebe o meu abraço, que Deus abençoe, um feliz 2026 para você e toda a sua família. Fica na bênção, fica na paz do Senhor Jesus. Feliz Ano Novo!